Você sabe dizer qual a diferença entre autoridade e poder? Isso é precisamente o que vamos aprender hoje. Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Fernando Alencar e hoje vamos para o capítulo 2 do livro A Autoridade do Crente, do reverendo Kenneth Hagin. E neste capítulo vamos crescer um pouco mais no entendimento daquilo que a palavra ensina sobre a nossa posição de comando em Cristo. Audiobook A Autoridade do Crente, escrito pelo reverendo Kenneth Hagin. Capítulo 2. O que é autoridade? Os tradutores da Bíblia em inglês King James Version traduziram muitas palavras de forma consistente, mas não as palavras gregas para poder e autoridade. Por exemplo, na King James Version, Jesus diz em Lucas 10:19: Vede, eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Embora a palavra poder seja usada 2 vezes neste versículo, 2 palavras diferentes são encontradas no original grego. O que Jesus realmente disse foi: Eu tenho-vos dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Falando sobre serpentes e escorpiões, Jesus está falando sobre o poder do diabo, demônios, espíritos maus e toda a sua corte. Nós precisamos entender que temos autoridade sobre eles. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem ou precisa menos de autoridade hoje do que tinha no primeiro século? Seria um absurdo pensar isso, não seria? O valor da nossa autoridade repousa sobre o poder que está por trás dessa autoridade. Deus, Ele mesmo, é o poder por trás de nossa autoridade. O diabo e suas forças são obrigados a reconhecer nossa autoridade. O crente que entende completamente que o poder de Deus está o respaldando pode exercitar sua autoridade e encarar o inimigo destemidamente. O que é autoridade? Autoridade é poder delegado. O policial que direciona o tráfego na hora do rush apenas levanta suas mãos e os carros param. Estes homens não têm o poder físico para parar os veículos se os motoristas escolhessem não parar. Mas eles não usam sua força para parar o tráfego. Eles são fortes na autoridade que está investida neles pelo governo que servem. Pessoas reconhecem a autoridade e param seus carros. Portanto, bendito seja Deus, pois existe autoridade que está investida em nós pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo falou para os crentes serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Isso significa que você pode se pôr à frente do diabo, levantar sua mão e dizer para ele não chegar mais perto. Use sua autoridade. Uma vez na Inglaterra, Smith Wigglesworth estava aguardando o ônibus em uma esquina. Uma mulher saía do seu apartamento e um cachorro pequeno corria atrás dela. Ela disse: Querido, você vai ter que voltar. O cachorro não deu atenção alguma a ela. Ele apenas abanou seu rabo e esfregou-se nela carinhosamente. Ela disse: Agora, querido, você tem que ir. O cachorrinho abanou seu rabo e esfregou-se nela novamente. Nesse momento, o ônibus chegou. A mulher bateu o pé no chão e gritou: Vá! O cachorro colocou seu rabo no meio das pernas e foi embora. Wigglesworth gritou sem mesmo parar para pensar: É dessa maneira que vocês têm que fazer com o diabo. Antes de prosseguirmos com a leitura, preciso que me ajude com algo muito importante. Você já deve saber que propagar a palavra de Deus em nossos dias é uma necessidade extremamente urgente. E, infelizmente, há poucos se encarregando de fazê-lo de forma eficaz. Não sei como você tem se empenhado nessa tarefa, mas, sem dúvida, uma forma de contribuir com o avanço do reino hoje seria apoiar aqueles que estão na linha de frente. Há mais de 24 anos, eu tenho me dedicado ao trabalho de implantar igrejas, formar pastores e dirigir avivamentos. Nos últimos dias, porém, eu me voltei para a criação deste canal, onde publico a leitura de livros que promovam o avivamento da fé. Nesse momento, a única fonte de sustento para este trabalho são as doações daqueles que, como nós, acreditam nesta obra. Por isso mesmo, eu convido você a plantar uma semente através do nosso Pix.
85 99959 5787. Essa chave Pix também é o meu celular pessoal e o WhatsApp de contato. Desde já, eu me comprometo a orar por você, a orar pela sua colheita diante do nosso Pai. Que Deus o abençoe por sua prontidão. Que Deus recompense sua generosidade. Como um leão rugindo. Em 1942, enquanto estava pastoreando no leste do Texas, eu tive um teste no meu corpo. Não falei com ninguém a respeito, exceto com o Senhor. Orei e criei que Ele me curaria, então permaneci firme. À noite, eu acordava com sintomas cardíacos alarmantes e levantava e orava. Batalhei contra eles por cerca de 6 semanas. Uma noite, tive grande dificuldade para dormir. Finalmente, depois de orar, adormeci e tive um sonho. Estou convencido de que Deus falou comigo apenas 4 vezes em minha vida através de sonhos. Mas um sonho como esse não foi coincidência. Ele veio de Deus. Quando acordei, soube imediatamente o que significava. Se você não sabe o significado de um sonho imediatamente, esqueça-o. Nesse sonho, parecia que outro ministro e eu estávamos andando sobre algum tipo de pátio ou campo de futebol. Havia arquibancadas de ambos os lados. Enquanto estávamos andando e conversando, o homem deu um salto e exclamou: "Olhe!" Eu me virei e vi 2 ferozes leões rugindo. O homem começou a correr. Eu comecei a correr com ele. Então parei e falei para ele que estávamos longe demais das arquibancadas para alcançá-las com segurança. Nós nunca escaparíamos daqueles leões. Parei, dei meia volta e fui ao encontro dos leões. Eles vieram contra mim com seus dentes arreganhados, rugindo. Eu estava tremendo. Disse-lhes: "Eu resisto a vocês em nome de Jesus. No nome de Jesus, vocês não podem me machucar." Simplesmente permaneci lá. Eles correram até mim como um casal de gatinhos, farejaram em volta do meu tornozelo e finalmente ficaram brincando sem prestar atenção em mim. Então acordei. Eu sabia exatamente o que Deus estava me dizendo. A passagem em 1 Pedro 5 veio a mim. Ela diz: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé." Versículos 8 e 9. A batalha física que vinha lutando foi conquistada logo em seguida. Instantaneamente, os sintomas desapareceram e fiquei bem. Permaneci firme. Eu não cedi, venci. Efésios 6:10 diz: "Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder." Muitas pessoas leem esse versículo e pensam que o Senhor está dizendo para se fortalecerem a si mesmos, mas ele não diz palavra alguma sobre ser forte em si mesmo. Diz para sermos fortalecidos no Senhor. Eu não sei se posso fazer isso ou não, pessoas dizem. Certamente você pode fazê-lo. Nem sequer pense que não. Seja fortalecido no Senhor. Seja fortalecido na força do poder dele, não no seu poder ou força. 1 João 4,4 diz: "Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo." Aquele que está no mundo é Satanás, o Deus deste mundo e o cabeça dos principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Mas o poder que está em você é maior do que o que está no mundo, porque o poder que está por trás de nossa autoridade é maior do que aquele que está por trás dos nossos inimigos. Profecia. O Espírito Santo diz: "O poder na terra, investido no nome de Jesus Cristo e obtido por ele através de sua vitória sobre o inimigo, pertence à igreja. Portanto, exercite esta autoridade, porque ela pertence a você na terra, e você reinará nesta vida por Cristo Jesus." Em seu livro As Armas de Sua Guerra, o intercessor Larry Lea, no final de cada capítulo, orientava seus leitores a fechar a porta na cara do diabo. Neste livro, aprendemos com o reverendo Kenneth como fazer isso. Hoje compreendemos que autoridade e poder não são a mesma coisa. Imagine, por exemplo, um policial. Será que qualquer pessoa poderia empunhar suas armas e sair pela cidade dando voz de prisão? Claro que não.
Você deve lembrar da história narrada em Atos sobre os filhos de Seva que tentaram usurpar o nome de Jesus, mas acabaram passando vergonha. Isso aconteceu porque eles não haviam recebido autoridade. Eles não tinham o direito legal de exercer o poder de Deus. Essa autoridade pertence apenas àqueles que nasceram do Espírito. Mas é uma coisa estranha. Como tantas pessoas que não foram autorizadas por Deus tentam usurpar o seu poder, enquanto aqueles que foram verdadeiramente autorizados muitas vezes não sabem como fazê-lo. Eu vejo todos os dias pessoas usando frases como "tá repreendido", "eu repreendo", e não sabem o que estão fazendo. Quando alguém exerce autoridade da parte de Deus, não o faz apenas informando que está repreendendo. Ela repreende de fato. Observe que há uma diferença entre você olhar para um demônio e dizer "em nome do Senhor Jesus, retira-te", e simplesmente dizer "eu estou te repreendendo". No primeiro caso, você está dando uma ordem que pode ser obedecida, e vai ser obedecida se você tiver autoridade. No segundo caso, existe apenas uma informação. Você apenas está dizendo que está repreendendo, mas você não está repreendendo de fato. Exerça autoridade. Dê voz de comando. Você já pensou se um policial chegasse para um criminoso e apenas dissesse "eu te prendo"? Isso não ia adiantar muita coisa. No entanto, o que é que um policial autorizado e devidamente treinado faz? Ele avança e exerce o poder na autoridade que lhe foi investida. Ele vai e prende. Bom, mas estamos ainda começando a leitura deste livro e com certeza você ainda verá muita revelação pela frente. Prepare-se, coisas grandes virão. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pelo infinito poder que entregaste à igreja mediante o nome do Senhor Jesus Cristo. Diante desse nome, toda a terra e céus, anjos, homens e demônios se curvam, e lembrar que essa autoridade foi dada à igreja nos enche de confiança. Sim, Senhor, recebemos a Tua palavra e nela colocamos toda a nossa fé, de forma que nessa autoridade nos moveremos e reinaremos em vida neste mundo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.